amigos que estão acompanhando pelo Facebook também, né? As mídias digitais. Nós vamos aqui para os nossos avisos, ser bem rapidinho, porque hoje é o livro do mês, encerramento do livro do mês, deixar tempo aqui para palestrante, né? Aquele tradicional pedido, né? Vamos desligar os celulares, para que ele não venha tocar na hora da palestrante, das vibrações ou da leitura. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, né? Todos, sejam bem-vindos à nossa casa, sejam receptivos. Qualquer coisa, só nos procurar, as meninas que estão aí, correndo aí pelo salão, que elas podem dar todas as explicações. Continua a campanha das cestas básicas, 400 cestas, todos os meses, às vezes até um pouquinho mais, tá? E aquele pedido sempre, né, que a gente sempre fala do nosso evangelho com transmissão pelo Zoom. Eu falo nosso porque faço parte lá quase todos os dias, lá, né, estamos lá, no qual levamos para os lares das famílias o capítulo do evangelho, a mensagem, vibração, prece inicial, prece final, né? Às vezes alguma vibração para aqueles que estão precisando, é o Evangelho pelo Zoom. Está ali o ID, senha, é tranquilo para entrar, é só baixar o aplicativo no celular, no tablet ou no notebook, a pessoa participa e está em aprendizado constante sobre o nosso Evangelho. 1.618 noites estudando o Evangelho, né? E bastante amigos aqui que estão junto, viu? Ajuda bastante lá, viu? E já chegou, hein? Já chegou a sacolinha de Natal, hein, pessoal? Como passa o tempo, né? Olha lá, o rapaz está até dando risada ali, ó. Porque eu sei que ele vai levar umas 3 sacolinhas, né? Cesta de Natal, Paz e Amor 2025, entrega até 10/12. Aqui contém todos os alimentos que precisamos para compor a cesta de Natal das nossas assistidas. Lá na saída tem as sacolinhas. Por gentileza, colaborem, levem, mas tragam com os mantimentos, que é super importante para essas famílias que nós mantemos aí o ano inteiro, e no final do ano a gente faz também uma sacolinha, uma cesta um pouquinho mais reforçado para essas nossas famílias, né? Como eu sempre falo aqui, às vezes esta cesta básica, 4, 5, 6 pessoas depende dela. Então, a nossa ajuda faz uma diferença enorme, né? E vamos para a programação da noite. Leitura da mensagem, Evangelho, prece inicial, com a nossa querida Maria Sueli de Souza Gomes. Errei o nome dela domingo, me chamou a atenção, né? As vibrações hoje com a nossa querida Sandra, mais conhecida como Sandra Podadeira. Nossa querida Sandra está aqui com a gente também já há um bom tempo, vai fazer as vibrações. O tema, o livro do mês, um livro maravilhoso, A Caminho da Luz. Nossa querida Juliana dos Santos Cabral vai estar ministrando aqui para nós a palestra, né? Foi interessante que a Juliana começou o livro lá na quarta-feira de manhã e vai encerrar hoje. Hoje encerra, né? Então nós damos aquela pausa com o tema do Evangelho para o livro do mês. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma noite de aprendizado profundo de tudo que vamos receber aqui. Muita paz. Boa noite a todos. Do
livro Folha de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O Criador está em tudo e em todos, mas ele não pode ser circunscrito a nada. Assim como a assinatura do artista está em sua obra, Deus igualmente está presente nas suas criações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram facilmente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então, fechamos os nossos olhos, mentalizamos Jesus, Deus Pai, essa noite tão gloriosa, a tua fonte de luz, de bondade e sabedoria, que possa agora fazer com que a gente consiga aprender um pouquinho mais dos teus ensinamentos. Agradecemos pela oportunidade de mais uma noite. Estamos nesta casa bendita, reunida em teu nome. Que a espiritualidade amiga nos envolva e envolva a nossa querida Juliana, para que ela possa nos passar todo aquele aprendizado, bagagem que ela nos trouxe. Mentalizemos tudo que nós viemos buscar aqui e, ao sairmos, colocamos em prática aquilo que aqui aprendemos. Graças a Deus. Amém. Tá bom. Tá. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Domingos, pelo convite e pela oportunidade. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelas mídias digitais. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o livro do mês. O livro A Caminho da Luz. Esse livro é psicografado pelo nosso querido Chico, ditado pelo espírito de Emmanuel. E esse livro, ele fala sobre a história da civilização, através de uma visão espírita. É um livro muito interessante, e aí eu vou compartilhar um pouquinho dele com vocês. Vou passar um pouquinho pela origem planetária, depois pelas civilizações, Jesus, e aí eu fecho com o Espiritismo, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre a questão da história da civilização. E a gente sabe que livro de história a gente tem bastante, né? Agora, de uma maneira espiritual, a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, tá bom? Bom, então rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres
angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, porque ele é o governador espiritual da terra, guiando e cuidando do seu desenvolvimento. Ao que nos foi dado saber, eles apenas se reuniram nas proximidades da terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios. Então, a primeira vez que eles se reuniram foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa. A segunda foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Não é o propósito desse livro trazer uma nova teoria da formação do mundo, mas é importante salientar que todos os espíritos foram inspirados a seu tempo e merecem o respeito de todas as gerações. Então, ele começa com um questionamento muito interessante. Que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, com toda essa energia físico-química por milênios? As descargas elétricas, os gases, e como todas essas energias foram equilibradas. E aí, no discurso, no decorrer dessa resposta, eu trago não é uma curiosidade, mas uma das partes que eu achei mais bonita. Que para o programa de trabalho que precisava ser feito no mundo, requeria a criação da Lua, nos seus mais íntimos detalhes. Ela seria a âncora do equilíbrio terrestre, nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno à sede do sistema, o manancial de forças ordenadoras da estabilidade planetária. E, sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies, nos mais variados reinos da natureza. Eu achei tão bonito isso, parecendo um poema, né? E aí, nós temos, depois, a solidificação da matéria, origina-se o hidrogênio, e acontece, então, o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. As paisagens aclaram-se, fixando-se a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. O divino escultor havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos, e serenaram os elementos do mundo nascente. Quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançava Jesus à superfície do mundo
o germe sagrado dos primeiros homens. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo. Sendo necessário milhares de anos para os operários de Jesus nos serviços da elaboração paciente das formas. O coração e os brônquios são conquistados, e após eles formam-se os pródromos celulares do sistema nervoso e dos órgãos da procriação, que se aperfeiçoam definindo-se os seres. Nessa altura, os artistas da criação inauguram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. E vamos encontrar os primeiros antepassados do homem, sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento, e o homem não escaparia a essa regra geral. E com essa transformação por vir, verificou-se uma grande transição, que inclui o sistema de Capela, onde os astrônomos, em seus estudos, observavam desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Capela. E há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que tinha muitas afinidades com o globo terrestre, e alguns milhões de espíritos rebeldes no caminho da evolução geral, dificultavam a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e virtude. Mas uma ação localizou aquelas entidades e enviara aqui à Terra, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. E foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aqueles seres sofredores e infelizes. Aqueles seres decaídos reuniram-se em 4 grandes grupos, que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação de Capela. Unidos, novamente, na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas dos degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra, que já existiam. E é de grande interesse o estudo de sua movimentação no curso da história. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China, Egito, Pérsia, Índia, Palestina, esperavam-no com suas profecias.
Uma secreta intuição clarificava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam. O Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e de amor do princípio. Depois, o livro vai falando um pouco sobre as civilizações. Egípcios, indianos, indo-europeus, israelenses, chineses, gregos, romanos, e chega então Jesus. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. E Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Chegamos ao Império Romano, que com a sua vaidade viu seu império ruir. E através do desespero das multidões, eles ouviam: vinde a mim, todos vós que sofreis. E com isso, o cristianismo começou a ganhar força muito rápido. Chegamos na Idade Medieval e junto muitos mensageiros, como Francisco de Assis. Mais tarde, as cruzadas, a Renascença, os jesuítas, as reformas, a Revolução Francesa, Napoleão e Allan Kardec. A ação de Napoleão Bonaparte, invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquista, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador. De acordo com as suas auspiciosas promessas, apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios que se reúnem e confraternizam no espaço, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado da sua missão consoladora, Allan Kardec e seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na fase do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. O Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhe o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo. Muitas vezes, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos,
caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo, apontar ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poderá-se beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Toda a realidade é a do espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas no imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha. E a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Todavia, nós, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago de nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhe pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, porque depois das trevas surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no limitado. E o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Então, eu espero que eu tenha plantado uma sementinha. E esse livro, ele é muito interessante, né? Que fala da história da civilização de uma maneira espiritual, de uma maneira, ao meu ver, poética. Foi muito bonito. Então, que a gente possa olhar para a história, para todos eles, para todos esses amigos, para todos esses anjos espirituais, né? Que se esforçaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, que a gente possa fazer a nossa parte, né? Trabalhando e fazendo a nossa parte para seguir os ensinamentos do Cristo. Muito obrigada. Uma boa noite. Só mais um pouquinho. Baixa.
Vamos assim, sentando confortavelmente nos nossos bancos, colocando as mãos sobre o nosso colo. E é dessa forma que nós vamos entrando nesta sintonia, porque o ambiente já foi tão bem preparado, as equipes espirituais já estiveram e estão aqui conosco, já prepararam o ambiente. A todos nós, médiuns, desde as primeiras horas da manhã, fomos devidamente preparados para que pudéssemos estar aqui e fazer essa tarefa, ministrar o passe. Então vamos agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores, aos dirigentes e todas essas equipes de socorristas, de médicos, de toda essa espiritualidade que está aqui presente. E vamos dar início à tarefa do passe. Quando nós fazemos o passe, também nós abrimos e facilitamos a reabertura dos nossos centros de força, para que a luz possa adentrar em cada um deles, nos energizando, nos fortalecendo, nos equilibrando. Começamos no alto da nossa cabeça, no coronário, onde a luz adentra e vai assim facilitando todos os nossos mecanismos cerebrais, desde os neurônios até o raciocínio lógico e a inteligência. No nosso frontal, bem entre os olhos, fica assim um centro de força que nós vamos captar a intuição, a inspiração, os bons conselhos da espiritualidade. O nosso laríngeo, bem assim na área da garganta, e todo o aparelho fonador, até os pulmões, vão sendo reabastecidos, para que a gente possa falar, que a gente possa acolher nas palavras e que a gente possa se fazer entender. No nosso cardíaco, muito robustecido na noite de hoje, todos os sentimentos nobres, principalmente que nós tenhamos fé, coragem, amor, autoestima, perdão e auto-perdão. O nosso esplênico, que é o plexo solar, e todos os órgãos correspondentes, vai sendo reabastecido. O nosso gástrico, bem na região do umbigo, é uma região bastante delicada, onde nós adquirimos forças energéticas e que a gente realmente deve prolongar toda essa força, esse magnetismo. Está fortemente ligado ao nosso frontal. Somos o que pensamos e que nós possamos pensar com otimismo, com fé, com confiança, e exatamente esse centro de força se robustece com esses sentimentos e com essas energias. O nosso genésico, no baixo ventre, toda essa energia co-criadora. Criamos o bem, criamos o belo, e é exatamente isso que podemos fazer com esse benéfico centro de força. Descemos pelas pernas, passamos pelas solas dos pés, subimos pela parte posterior das pernas e chegamos ao básico. Daí, toda a luz se reverte para a nossa coluna vertebral, até o bulbo, na base da nuca, e o circuito se completa no coronário. Desta forma, todos nós, reabastecidos estamos e podemos doar. Porque vibrar é doar o melhor de nós, as melhores emoções, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. E podemos vibrar para os lares onde abrigam os idosos, os lares onde abrigam as crianças, a todos os hospitais, UTIs, pronto-socorros, a todos os leitos de enfermo, a todo o corpo clínico. E a cada um de nós que temos, ou no hospital, neste momento, numa cirurgia, ou nos nossos lares, tenhamos a certeza absoluta que lá estarão presentes todos esses benfeitores espirituais, levando esse magnetismo do passe. Vamos vibrar para todos os policiais, vamos vibrar para os bombeiros, vamos vibrar para todas as instituições penitenciárias, que a luz do arrependimento se faça entre eles. Vibremos para os jovens e as crianças, principalmente as crianças, que elas possam ser envoltas nessa energia do bem, que elas possam ser apresentadas a Jesus e que seus pais possam apresentá-las e apresentar esse mestre amado nesses seus ensinamentos. Hoje vemos uma carência muito grande afetiva entre jovens e crianças. Exatamente por isso, pela falta dessa educação religiosa, desse condutor
que é Jesus. Vamos assim, vibrando para todos esses que estão em situação de rua, que eles possam não só receber às vezes uma moeda, um alimento, mas nós sabemos também que a espiritualidade amiga sempre se aproxima deles e num abraço carinhoso de acolhimento, na acústica da alma dessas pessoas que tristemente vivem nessas condições, muitas vezes porque não querem, mas porque é necessário, porque é o único momento que assim elas vivem, possam estar esses espíritos dizendo: sigam em frente nessa difícil jornada terrena, porque nós estaremos sempre ao vosso lado. Vamos vibrando junto a Ismael, esse anjo tutelar do Brasil, por essa nossa pátria. Que Ismael possa derramar o seu amor sobre todos nós e todos os lares, para os nossos governantes, porque qual Brasil nós queremos? Um Brasil sem fome, um Brasil digno, essa terra maravilhosa, essa pátria querida, nesse verde e amarelo, sobre a constelação do Cruzeiro do Sul, sempre bem amparada e protegida. Que ela possa sempre abrir as suas portas para todos esses estrangeiros, como sempre abre, e que eles possam ser acolhidos dignamente, ter um médico, ter um trabalho e ter um alimento. E assim agradecemos imensamente a esse anjo tutelar escolhido por Jesus. Vibremos agora pelo nosso amado planeta Terra, como disse nesse livro maravilhoso, A Caminho da Luz, numa repaginação por Emmanuel, todo o planeta Terra, desde o seu início, sempre, sempre junto, Jesus esteve presente, na sua construção, na sua elaboração, com todos esses espíritos das mais importantes esferas, da esfera crística, e esses espíritos que muito auxiliaram e ainda auxiliam e ainda estão entre nós, muitos desses espíritos nos auxiliando, assim como Jesus. Que o seu amor e a sua misericórdia possa se estender para todos os países, para todos os povos, principalmente para aqueles que ainda desconhecendo a lei de causa e efeito, insistem na guerra, nesse genocídio. Mas cabe a nós orarmos, vibrarmos por esse planeta, porque um dia retornaremos aqui e ele estará regenerado. Então agradecemos imensamente a Jesus, a Maria, essa incomparável mãe, que é a mãe de todos nós, é a mãe da humanidade. Desta forma, vamos também agora magnetizar todas essas águas, porque sentimos as presenças de índios e pretos velhos e caboclos, que trouxeram da natureza todos esses elementos, desde os rios, mares e matas, e junto deles toda essa equipe de médicos, cientistas, químicos, biólogos, farmacêuticos, infectologistas, e eles trazem de mundos superiores, de esferas superiores, muitos elementos que vão se agregar a esse H2O, transformado agora num verdadeiro elixir, que a gente possa tomar não só como uma água, mas como um medicamento, às vezes somente ele, e às vezes junto aos nossos remédios devidamente colocados pelos médicos da Terra, para potencializar todo o seu efeito. Desta forma, nós agradecemos imensamente, porque sentimos todos esses psicólogos e psiquiatras comandados por Dr. Monroe, e eles fazem uma verdadeira asepsia nos nossos campos mentais. Eles fazem, assim, uma limpeza para que a gente tenha na noite, porque nós já recebemos muito e agradecemos, que nós possamos favorecer o otimismo, para que nós possamos favorecer os nossos pensamentos do bem e do belo. E desta forma, formarmos substâncias que vai fazer com que a gente se sinta feliz, amado e poder amar. Que nós possamos levar para os nossos lares essa alegria, esse bem-estar, esse bom ânimo. Finalizando, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que é poder, é bondade, é sabedoria e permitiu estarmos todos aqui reunidos nesta noite. Que nós levemos essa paz, essa suavidade, esse amor para os nossos lares. E que Deus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, bom retorno aos seus lares, muita paz, até a próxima terça.